Evangelho segundo João, capítulo 21, leremos alguns versos desse capítulo para a meditação da palavra dessa noite, cujo tema é Vou pescar. João, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, já que não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Era o Senhor. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, assim como nos visitou através dos louvores, nos visite através da Sua palavra. Senhor meu Deus, nós te adoramos, te bendizemos pelo privilégio, pela oportunidade de subir à Tua casa nessa noite, porque, ó Deus, foi o Senhor mesmo quem nos trouxe e abriu as portas para que estivéssemos aqui. Agora, Senhor, faz-nos ouvir a Tua palavra. Senhor, faz, Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso encontro com o Teu poder, com a Tua autoridade. Ó Deus, não seja o homem a falar, mas seja o Senhor alimentar o nosso coração, a nossa alma, com a Tua palavra que é viva e eficaz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados, meus irmãos. Primeira questão desta palavra, desse tema, vou pescar, é a influência que Pedro ele tinha nos outros discípulos. Pedro ele se destacou desde o início como líder no meio dos discípulos. Por quê? Ele tinha características que eram as seguintes, tomar a frente das coisas, responder logo que Jesus perguntava. Ele tinha aquela disposição de fazer, de entrar na frente, mesmo que tivesse errado, mas ele não tinha medo de errar. E essa característica de Pedro tornava ele um líder no meio dos discípulos. E até mesmo, por às vezes, falar precipitadamente, o Senhor já algumas vezes chamou a atenção dele. Pelo menos está registrado que Jesus chamou algumas vezes a atenção dele. Pode ser que tenha sido muitas, mas
A palavra registra algumas, mas muitas das vezes Pedro também, ele falou e foi usado pelo Espírito do Senhor. E nós podemos até usar o exemplo, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E alguns responderam que era um profeta, os discípulos responderam que Jesus era Elias, mas Pedro, ele respondeu pelo Espírito e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali Jesus, ele proferiu ali uma palavra sobre a vida de Pedro, dizendo que ele era Pedro, mas sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja, ou seja, sobre aquilo que Pedro tinha falado pelo Espírito, Deus faria uma igreja, Deus edificaria uma igreja. Então a vida de Pedro, ele foi muito usado para influenciar, né, as demais pessoas que estavam ao seu redor. E nós vemos nessa situação aqui que não foi diferente. Jesus tinha morrido e já tinham se passado já alguns dias, e Jesus tinha se apresentado aos seus discípulos já, Jesus tinha se apresentado às mulheres ali a Maria no túmulo. Pedro, ele chegou para eles ali, estavam todos no mar de Tiberíades, e esses discípulos, e Pedro falou assim: eu vou pescar, que foi os versículos que nós lemos aqui. E quando eles ouviram, né, que Pedro ia pescar, e eles falaram assim: nós vamos também. Então Pedro, ele influenciava tanto para aquilo que era bom, né, como para aquilo que também não era o ideal, não era o que Jesus tinha planejado para eles, porque desde o chamado do ministério, do início do ministério de Jesus, quando chamou seus discípulos, ele disse: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de quê? De homens. Então, já não eram mais pescadores de peixes, não eram pescadores comuns mais. Eles já tinham tido a experiência com Jesus. Jesus já tinha feito deles agora pescadores de homens. Então o negócio deles não era mais peixe. O negócio deles agora era ganhar vidas para o reino de Deus. Mas, neste momento aqui, por algum motivo, Pedro, ele esquece. E os outros discípulos também. Na influência de Pedro ali. E ele se esquece daquele chamado que Jesus tinha feito para eles. E quem somos nós, né, para julgar essa situação, ou para julgar Pedro, ou para julgar os discípulos? Porque quantas vezes nós mesmos, né, nos vemos em situação de desânimo, nós esquecemos do chamado que o Senhor nos fez, nós olhamos para trás, as questões da vida nos abalam, o trabalho nos deixa cansados, e esquecemos que um dia Jesus nos chamou para participar da sua igreja, para cuidarmos das ovelhas dele, para apacentarmos os cordeirinhos dele, ou seja, para cuidarmos das pessoas, para ganharmos vidas para o reino dele. E nós fazemos isso em atos simples até. Simplesmente vir na casa do Senhor, nós já estamos testemunhando, nós já estamos influenciando dentro da nossa casa, nós estamos influenciando, os pais estão influenciando os filhos, filhos estão influenciando os pais e seus familiares, porque você, dentro do seu lar ou do seu local de trabalho, você é como Pedro. Você influencia também, porque você foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, ou seja, não mais ser um pescador comum, mas ser um pescador de vidas, um pescador de homens e mulheres. E se nós esquecermos o nosso chamado, como foi o caso ali, que aconteceu ali,
Se nós esquecermos do nosso chamado e formos para outro lugar, né? Fomos para pescar. Vou pescar, não vou na igreja, eu vou deixar ali o meu trabalho que o Senhor me deu, o meu chamado que o Senhor me deu para fazer, e eu deixar esse chamado que o Senhor me fez, eu também vou influenciar. Assim como Pedro, ele disse: vou pescar, e os outros foram junto com eles. E o que acontece é que nessa pescaria eles não pegaram nada. Né? Quando nós não atendemos o chamado do Senhor, aí nós vemos a nossa vida não dar em nada. Nós vemos a nossa pescaria não dar em nada. A nossa vida pessoal, a nossa vida secular, nós nos vemos em dificuldades muitas vezes. E é nessa hora da nossa frieza espiritual que Jesus ele vai ao nosso encontro. Jesus vivo foi ao encontro deles. Jesus foi ao encontro deles, e quando ele estava ali na praia, eles não reconheceram que era o Senhor. E ali Jesus pergunta para eles: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem: não temos nada. Aí o Senhor Jesus fala com eles: lança a rede do lado direito. Aí eles, não sabendo que era Jesus, eles fizeram isso, e a palavra fala que eles encheram a rede de peixes. Então eles encheram a rede de peixes, e a palavra fala que foram 153 grandes peixes. E meus irmãos, Jesus, quando ele vem ao nosso encontro, e nós estamos às vezes desanimados, nós estamos às vezes deixando de cumprir o chamado que ele nos deu na casa dele, na obra dele. Ele nos chama e nós não temos absolutamente nada para oferecer para o Senhor. Vocês têm alguma coisa de comer? Não tenho nada, nós não temos nada. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos a direção do Senhor, aí a palavra fala que a pescaria ali se tornou uma pesca maravilhosa. E foram grandes peixes que eles pegaram. Então, grandes peixes, ou seja, muitas vidas. Ou familiares que nós queremos que se salvem, ou amigos, ou que privilégio seria que 153 vidas você ganhasse para o Senhor, ou eu ganhasse para o Senhor. E a partir daquele momento, Pedro, na primeira pregação, foram 5.000 almas que se converteram, e depois, em outra pregação, assim, 3.000 pessoas. Dessa forma, às vezes é a nossa família, a nossa mãe, o nosso pai, é o nosso filho, é a filha que queremos ganhar a pessoa para o Senhor, e o Senhor tem isso para as nossas vidas. Então tem grandes peixes para nós pegarmos, levarmos a palavra da salvação, porque para o Senhor cada vida importa. Se você ganhar uma alma para o Senhor, a palavra fala que vale mais que o mundo inteiro. Agora, ganhar 153 almas, como foi ali, 153 grandes peixes. Então, ali no versículo 7, eles viram, a rede estava cheia de peixes, não podia ser outra pessoa que estava falando com eles, senão o próprio Senhor Jesus. Então, eles viram que era o Senhor, e Pedro, ele vestiu uma roupa, a palavra nos fala, lá no versículo 7, e o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E quantas vezes, a nossa situação, às vezes, quando o Senhor nos encontra, é essa: nós estamos nus diante do Senhor, nós estamos, ou seja, sem veste, sem desculpa para dar para o Senhor, não tem um argumento para falar com o Senhor. Eu não posso servir ao Senhor, não posso cumprir o chamado que o Senhor me deu,
por causa disso, por causa que eu não tenho condição, porque eu não tenho saúde, mas o Senhor tem te dado todo o recurso para servir a Ele da maneira que você puder servir a Ele. Então, das maneiras mais simples, vindo à casa do Senhor, saindo para ir para a igreja, você já influencia as pessoas para a salvação. Jesus estava ali com peixe e com peixe na brasa, ali na praia, quando eles desceram do barco, Jesus já estava com peixe na brasa, com pão. Então, ele chama, vamos jantar, né? Chama eles para jantar, e naquela janta, naquele alimento que só Jesus tem para nos dar, aquele alimento que faz com que nós tenhamos ânimo agora para servir a Ele, para entender que Ele é um Deus de milagres, que Ele que vai operar, Ele que vai nos capacitar, porque de nós mesmos nós não temos capacidade, mas é Ele quem vai nos capacitar. E aí você alimenta ali, e com Jesus, na presença de Jesus, eles comendo, e Jesus ele chama Pedro para conversar. É aquela palavra que até mesmo foi pregada há poucos dias aqui na igreja, a conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, muitas vezes como nós falamos, no entusiasmo dele, ele falou com Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Mas aí aconteceu de Pedro negar o Senhor Jesus. E ele negou ao Senhor Jesus 3 vezes, como Jesus tinha profetizado. Mas a conversa agora de Jesus com Pedro é aquelas perguntas, né, que nós sabemos. Pedro, tu me amas? Mais do que a esse, Jesus ele vai falar com Pedro. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus ele pergunta 3 vezes para Pedro. E assim, da mesma forma, Jesus ele está nos chamando hoje para uma conversa com Ele. Todo culto é momento de nós termos intimidade com o Senhor. Nós podemos ter intimidade com o Senhor na oração, em casa, no quarto, como diz a palavra, mas todo culto é uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de falar com o Senhor. E nessa conversa íntima com o Senhor está te lembrando do chamado que Ele te fez. Você me ama, Pedro? Então cumpre o chamado que eu te mandei. Faz o que eu te falei para fazer. Porque o que Jesus falou para nós fazermos está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. É a grande comissão, que foi o chamado que o Senhor fez para os seus discípulos, mas que Ele é para nós todos que somos discípulos do Senhor Jesus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o chamado que Jesus ele fez. Então, tu me amas, Pedro? Cumpre o chamado que eu te fiz. E o chamado que o Senhor nos fez foi para isso, para estarmos na casa dele, servindo a Ele como nosso testemunho, no nosso trabalho, no nosso local de estudo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é qualquer coisa. Se você não lê a palavra, você não tem como ensinar as coisas que Jesus mandou. Então Jesus ele nos desperta hoje a meditar na sua palavra, no seu evangelho, para levar as coisas que Ele tem mandado. Porque a palavra também fala, né, lá em Mateus capítulo 5, versículo 19. Jesus foi bem claro nesse versículo,
que era para ensinar as coisas que ele tinha mandado. Então, qualquer um que fizer alguma modificação nessa palavra, nesse evangelho, alguém que ensinar outra doutrina que esteja fora dessa palavra que o Senhor nos ensinou, então a palavra nos diz assim, qualquer coisa que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Glória a Jesus. Para nós estarmos com Ele na eternidade. Aleluia. E aquele que ensina, aquele que estuda, que ouve e que ensina todas essas coisas que eu vos tenho mandado, esse o Senhor dará honra naquele grande e maravilhoso dia que estaremos para sempre com o Senhor. E esse é o projeto do Senhor para as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com louvor.